Filho de Deus. Jesus como Filho de Deus, Cristo como Filho de Deus encarnado. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João 1. Nossos irmãos aqui de Rondonópolis, nossos irmãos lá de Laranjeiras. João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1. Jesus o Filho, hoje focando Jesus como Filho de Deus. João capítulo de número 1. Evangelho de João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus, João 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a verdadeira luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus abençoe nossas vidas com a sua santa e preciosa palavra. Queria pensar com os irmãos hoje, na nossa Universidade da Bíblia, em Jesus como o Filho de Deus. Vai estar sendo projetado aqui, pode passar, por gentileza, prezada Fernanda, pode passar para a tela 4, não é? Pode ir mais um pouquinho, não é? Jesus como o Filho de Deus. Nossos queridos irmãos lá Não? Ainda não? Opa, tranquilo, estão recebendo lá? Perdão, o estudo está sendo enviado para os nossos irmãos de Laranjeiras agora, não é? E nós estamos visualizando ele aqui na projeção, não é? A expressão Filho de Deus no Antigo Testamento remete à ideia de Deus eleger o povo de Israel com vistas a uma missão particular e a deste povo dever-lhe obediência absoluta. Filho de Deus não é uma ideia que existe só no Novo Testamento. O termo, a expressão Filho de Deus já existe no Antigo Testamento. E quando essa expressão é apontada para o povo de Deus, a ideia é de um povo que lhe obedece. Porque você tem um filho, então a ideia é que aquele filho o obedeça. E essa é a compreensão básica do Antigo Testamento. Deus tem um filho chamado Israel e esse filho lhe obedece. Mas a expressão filho de Deus, o sintagma filho de Deus, não é colocado só em Israel no Antigo Testamento. Há 3 usos da expressão filho de Deus no Antigo Testamento. Pode passar, por gentileza, prezada Fernanda. Filho de Deus no Antigo Testamento é apontado para o povo de Israel. Êxodo capítulo 4, versículo 22, fala da aflição dos filhos de Deus, se referindo a Israel. Oséias 11:1, texto bíblico diz, do Egito chamei meu filho, falando sobre Israel e apontando para uma profecia messiânica. Isaías 1:2, falando também sobre os filhos de Deus. Então, primeiro, filhos de Deus é usado para Israel no Antigo Testamento. Mas segundo, o rei também é chamado filho de Deus. Em 2 Samuel 7:14, Salmos 2:7, não é muito conhecido, beijai o filho para que não se ire. Ali também tratando para o rei, mas de uma forma messiânica, apontando para Cristo. Né? E no Salmo 89, falando do rei também como filho. Mas existem também certos comissionados de Deus. E aí você atribui como você desejar. Porque nós estamos falando do enigmático texto de Gênesis 6, versículo de número 2. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Por quê? Você colocar esses certos comissionados de Deus, algumas pessoas vão dizer, ali eram anjos. Outros vão dizer, era a linhagem piedosa de Sete. Outros ainda vão partir para aquela terceira teoria, que eram reis governantes. Então, uma categoria terceira aqui, de comissionados de Deus no Antigo Testamento. Então, a expressão filha de Deus, no Antigo Testamento, refere-se à questão de Jesus, à questão de Israel, à questão do rei e à questão de alguns comissionados especiais de Deus no Antigo Testamento, ok?
Pode passar, por gentileza, prezada Fernanda. No Novo Testamento, Filho de Deus é atribuído a Jesus. E os filhos de Deus, a igreja cristã. Ali não há tanta dificuldade. Por exemplo, o texto que lemos, Gênesis 1:11, a todos quanto receberam o Filho, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, o Antigo Testamento, ele coloca uma nova prerrogativa. A prerrogativa de que, para ser chamado de filho de Deus, você precisa crer no Filho de Deus, crer em Jesus de Nazaré. O Novo Testamento não vê a filiação a Deus de maneira automática por nascimento. Só que você também não precisa ser indelicado ou deselegante com a pessoa que não é cristã. Tem gente que na evangelização chega para o não cristão, fala, olha, eu sou filho, mas você é criatura. Ainda falam criatura, às vezes meio enfático. Você é criatura, ou criatura, não está entendendo não? Então, não precisa disso. O assembleiano, muitas vezes, encontrou, ou do dispensacionalismo, encontrou uma saída mais polida, uma saída mais política. Fala que você tem os filhos por criação e os filhos por adoção. Que o não cristão seria um filho por criação e nós seríamos filhos por adoção. Bem, de qualquer forma, tente não ser deselegante na sua evangelização, mas teologicamente, à luz de João, capítulo 1, versículo 11, a filiação divina, ser chamado filho de Deus, traz por pré-requisito crer no Filho de Deus. O título Filho de Deus é aplicado a Jesus, expressando o que há de único e de incomparável em sua relação com o Pai. Então, ele é Filho de Deus, mas o Filho de Deus no sentido único. Mike Shea, na sua ministração, muitas vezes nos chama de irmãos mais velhos de Jesus. Num sentido lógico, pelo fato de Jesus ser Filho de Deus, num sentido lógico de todos aqueles que creem em Jesus serem filhos, sim, nessa lógica ele está correto. Mas existe, teologicamente, a preconização de que a filiação de Jesus a Deus é de uma espécie totalmente diferente. Porque ele é o único filho obediente. Então, ele é, em certo sentido, o filho único de Deus, no sentido de obediência. Então, neste sentido, nós não é tão adequado teologicamente sermos chamados de irmãos mais velhos de Jesus, no sentido de que ele foi o único filho sem pecado, um tipo único, filho que não pecou, um filho que não errou. Sinóticos, quando eu falo de sinóticos, estou falando do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, insistiram no elo entre a ideia de filho e a de Ebed, na ideia de ser a filiação de Jesus, regida pela afirmação da sua obediência. O que é Ebed? O que é Ebed? Ebed, servo no Antigo Testamento, servo. Essa expressão aqui tem um sentido teológico muito forte, porque esse servo é o Ebed Yavé, o servo sofredor, de Isaías 42. É o servo obediente, não é o servo apontado para o Messias. Então, quando os sinóticos apontam para a ideia de filho, elas querem sempre pensar no filho servo, um filho obediente. Daqui a pouco a gente comprova isso em tradução. A ideia de Jesus ser filho não é um qualquer filho, mas é um filho que obedece. É o Ebed Yavé. É o filho que está ali para obedecer às ordens de Jeová. E na tentação, se torna muito claro que esse filho é um filho obediente. Por ser chamado de filho no batismo, Jesus foi submetido à tentação. Então, organiza a sua cabeça. Mateus capítulo 1, genealogia. Mateus capítulo 2, nascimento de Jesus, fuga de Jesus, de Herodes, do infanticídio. Mateus capítulo 3, batismo de Jesus. Então, quando Jesus é batizado, no versículo de número 16 de Mateus 3, vem aquela voz do céu que diz: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me regozijo, a ele ouvir." Mateus 3,16 é a citação de Isaías 42:1, quando Deus fala: "Eis aí o meu servo, em quem está o meu deleite, o meu prazer." É uma tradução de uma forma diferente, mas Mateus 3,16, a voz que vem do céu, essa voz tecnicamente chamada de Bat-Kol, toda vez que se ouve uma voz do céu, no nosso caso, basicamente nunca, não é? Mas quando acontece, de uma voz audível do céu, né, é chamada de Bat-Kol. Então, quando vem a Bat-Kol, a voz do céu, e diz: "Esse é o meu filho amado", é uma citação de Isaías 42:1. Mas aquilo era para o servo sofredor, para o Messias que viria.
quando essa voz vem e diz, Isaías 42:1, esse é o meu servo, está dizendo que Jesus é o Messias prometido. Na audição judaica, para os judeus que conheciam o texto e que sabiam, estão dizendo meio que, pera lá, essa voz está dizendo, esse é o meu servo, esse é o Messias, esse é aquele que aguardávamos. Então essa voz do céu traz uma revelação de que Jesus é o Messias aguardado, é o Messias esperado. Só que os judeus ouvem isso e o diabo também ouve isso. Tanto que você está em Mateus 3, com a voz que vem do céu. Para em Mateus 4 começar com o quê? E Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito e ali foi tentado por Satanás. Logo depois que a voz revela que Jesus é o Cristo, aí Satanás vem tentar o filho. A primeira e a segunda tentação, o que faz? Questiona a sua filiação. Vamos dar um pulinho lá em Mateus 4? Um pulinho lá em Mateus 4? Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Mateus capítulo 4, versículo 1 e seguimentos. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, olha a primeira expressão, se tu és o Filho de Deus. Porque a voz, agora há pouco, em Mateus 3, disse, esse é o meu filho, amado em quem me compraz. Aí o diabo chega tentando nisso. Olha, a voz disse que você é filho. Você é filho mesmo? Se tu és filho, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, olha aí de novo, se tu és o filho, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Então a tentação vem questionando o batismo. Você acabou de ser batizado, Jesus teve uma voz de vida do céu, mas já que você diz que é filho, já que a voz disse que você é filho, então você tem poder para fazer uma série de coisas. Só que o que Satanás está pedindo ali é contrário à natureza divina. Colocar milagres simplesmente para testar qualquer coisa, qualquer prova que qualquer pessoa peça, não é? O diabo tenta impor a Jesus o papel de um messias político para preservá-lo do sofrimento. Então você não está com fome? Se o rei manda, acontece. Se o rei fala, um mordomo pode trazer pão aqui. Você não diz que é filho de Deus, não pode acontecer qualquer coisa? Se livra do sofrimento. Então o messias político poderia ser livre do sofrimento em qualquer momento. O que tenta provocar é a desobediência do filho para com o pai, sugerindo-lhe milagres estranhos à sua missão específica do filho. Então o que o diabo ele propõe é totalmente estranho à missão de Jesus. Jesus, claro, não cai nessa e segue adiante. Pode passar, por favor? Jesus é o Filho de Deus como aquele que realiza a sua missão em obediência. E mais particularmente, como aquele que aceita o sofrimento. Então, ele é o Deus Filho, servo sofredor, que aceita o sofrimento como parte da sua missão. Levando o sofrimento como consequência do pecado, no caso da sua missão de uma maneira global e geral, para que por ele nós sejamos aceitos diante do Pai. A relação de Jesus com o Pai é um segredo, e para conhecer esse segredo, deve-se possuir um conhecimento sobrenatural. Então, nós entendemos que Jesus é o Filho e, ao mesmo tempo, ele é Deus. Agora, para entender isso, a única forma é aceitando pela fé. Dá um pulo em Mateus capítulo 11, versículo 27. Mateus 11, versículo 27. Que é o princípio do estudo da teologia reformada. Mateus 11, versículo de número 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, o conhecimento de Deus, conforme Jesus ensina, está intrinsecamente ligado ao conhecimento de Jesus. O texto diz, ninguém conhece o Pai, Theos, Deus, senão o Filho, Christos. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e aquele, aí nós, a quem ele lhe quiser revelar. Então nós só podemos conhecer Deus por meio do Filho, por meio de Jesus. Porque no Filho, Deus se revela como ele é. Em Jesus, Deus se revela como ele é.
E aí o princípio da teologia reformada é que para fazer teologia, teos, você tem que passar pelo Christos, tem que passar pelo Filho. E aí você vê uma série de sociologias e filosofias tentando se propor como teologia, tirando Jesus da coisa. Não dá. Por exemplo, teologia do processo, a teologia das realidades terrestres, a teologia dos motivos. Todas essas são falas sobre Deus que levam o nome de teologia, mas desconsideram Jesus como Cristo. Não, aí não tem como a gente aceitar. Não tem como a gente chamar isso de teologia. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Teremos que Jesus está aqui entronizado, que há 2000 anos atrás um homem disse, eu sou o Filho de Deus, e deixou a ceia como memorial didático para nós nos lembrarmos dele e sermos unidos por um elo místico, que é o sangue de Jesus que está sobre nós. Entendendo nós que Deus se fez carne e veio a esse mundo. Irmãos, isso é só pela fé. O pessoal lá fora considera a gente um bando de maluco. Mas a gente considera que Deus que se fez carne, permitiu seu corpo ser repartido e moído por nós, deixou a ceia como didatismo, né, para nos ensinar e nós lembrarmos sempre dele, e ainda disse, um dia eu vou voltar e vou buscar aquele que crê. Pergunta a quem está do seu lado, e você, crê? Crê? E aí? Crê? A palavra, por isso que você lembra lá em Coríntios, né? A palavra da cruz é o que para os que perecem? É loucura para os que perecem. Mas para nós que estamos sendo salvos. Lembra lá? É poder de Deus. Vamos dar um pulinho lá em 1 Coríntios? Estou vendo que você lembrou, mas está precisando de um incentivo, não é? 1 Coríntios capítulo de número 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. 1 Coríntios 1. Coríntios, Renner. Coríntios, hein? Coríntios, hein, Tarso? Coríntios. 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 Não é Coríntios. Não é 1 Coríntios 1, versículo 17. 1 Coríntios 1, 17. E segmentos. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Veja, irmãos, então, Paulo explica aqui por que Deus veio a esse mundo como ser humano encarnado na forma de Jesus e a morte teve que ser de cruz. Por quê? Na concepção helênica dos gregos, o Messias, se viesse, seria sábio. Na concepção judaica, o Messias, se viesse, seria um portentoso político que derrotaria o Império Romano e recolocaria Israel na posição que merece. Aí vem Jesus e permite-se ser morto de cruz. A cruz, para o helênico, é sinal de insensatez. A cruz, para o judeu, é sinal de fraqueza. Então, o que Deus faz? Ele traz Jesus para confundir gregos, como sinal de fraqueza, traz o sinal de sensatez, traz a cruz para confundir os judeus como sinal de fraqueza, para que ninguém batesse no peito e dissesse, viu como eu sou inteligente? Eu acertei como o Messias viria. Viu como eu sou inteligente? Eu sabia que Deus ia fazer assim. Deus vem e traz um método que ninguém aceitaria se fosse profetizado minuciosamente que ele morreria de cruz, não seria aceito e compreendido porque era considerado insensatez e considerado fraqueza. Aí Paulo diz, mas para nós que cremos é poder de Deus. Por quê? Ele morreu e Jesus foi ressuscitado por Deus e aí é o poder de Deus abrindo o caminho da salvação para todos nós. 1 Coríntios 15, 20 diz que Cristo são as primícias do que dorme.
Então, o Filho de Deus, ele nos permite ter essa possibilidade de salvação agora, sendo o acesso ao conhecimento de Deus. Deus só se conhece por meio de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas Jô Soares sabe muito sobre Deus. Laí Ribeiro sabe muito sobre Deus. Meus irmãos, na realidade, essas pessoas que vão à televisão e citam um versículo ou falam alguma pouca coisa sobre Deus, na realidade, numa análise objetiva e criteriosa, o que eles veem não é mostrar o quão grande conhecimento tem sobre Deus, mas o quão pífio é o nosso conhecimento bíblico para dizer que esses caras sabem sobre Deus. Não conhecem, não sabem, não entendem. Primeiro, o conhecimento partiria por crer que Jesus é o Senhor. E segundo, o conhecimento mais holístico e mais global. Uma pessoa cita uns 3, 4, 5 versículos bíblicos numa evangelização, contra-argumentando conosco, e o crente fica meio sem saber o que fazer, diz, ele conhece a Bíblia. Não conhece. Conhecer 5 versículos é conhecer a Bíblia? Conhecer 10 versículos é conhecer a Bíblia? Pergunte a ele quem foi Melquisedeque. Pergunte a ele sobre o terceiro céu paulino. Pergunte a ele quem foi aquele que apareceu diante da feiticeira de Endor em 1 Samuel 28. Pergunte a ele o que é Uritrita, Garebe-trita. Pergunte a ele sobre as nuances apocalípticas, as escolas de interpretação e as nuances dos textos bíblicos apocalípticos. Não conhece. Lamentavelmente, quando eu ouço alguém numa evangelização dizer que encontrei com alguém que conhecia muito a Bíblia, me revelo quão pouco às vezes essa pessoa conhecia, porque eu não encontrei ainda hoje um legítimo não cristão que conhecesse a Bíblia. Por quê? Porque quando você se aproxima da Bíblia de coração aberto, a possibilidade de conversão é extraordinária. Na realidade, muitas vezes o não cristão tem medo de ler a Bíblia, porque lendo-a certamente ele vai se converter. 4. Filho de Deus amado. A aproximação entre filho e servo é importante pelo fato do batismo constituir o ponto de partida de se ter que cumprir a missão do Ebed e de ser o ser o filho de Deus de maneira única, como mencionamos aí Isaías 42 e Mateus 3,16. Pode passar. A LXX é Septuaginta. Pode passar, por gentileza. Opa, volta, por favor. Aí. A LXX, que é a Septuaginta, traduz Ebed por pais e não por doulos, palavra que significa ao mesmo tempo servo e filho. Aí entra a questão. Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, em quem tenho o meu prazer. Hebraico. Você tem uma tradução desse hebraico chamada de Septuaginta, que é colocada nessa sigla LXX. Essa tradução, que foi feita séculos antes do Novo Testamento, essa tradução traduz o eis aí o meu servo, de Isaías 42, ela deveria traduzir por doulos. O que é doulos? Doulos é escravo, é servo. Mas tem uma outra palavra que também é servo, que é pais. As duas palavras, doulos e pais, significam servo. Só que pais é um servo mais amado, é um servo querido. É um servo que pode ser traduzido por filho. E a Septuaginta escolheu traduzir Isaías 42, ao invés de por servo, traduziu por um servo filho. Já mostrando a natureza e a interpretação do que significaria aquele Messias que viria. A concepção da natureza do filho. O filho de Deus, o servo de Deus, ou seja, o único que vai obedecê-lo de maneira plena e de maneira completa. Deus revela quem Jesus era. E dessa forma, Jesus, aceitar a oferta do diabo, por já ter certeza quem ele é. Então, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, que não vai aceitar a oferta do diabo, porque ele já sabe que ele é o próprio Filho. Número 5. Filho do homem e Filho de Deus são títulos que afirmam ao mesmo tempo a soberania e a humilhação. Então, quando estudamos sobre Jesus como Filho do homem, o que isso quer significar? Que o próprio Deus se fez carne, que você tem um homem celestial, que é Jesus, que veio à terra e encarna esse mundo, e que está consciente da sua missão. Que agora, como filho, ele é um filho servo, um filho que ele obedece plenamente ao Pai. Então, ser filho do homem afirma a soberania de Deus, ser filho de Deus afirma a humilhação. Qual é a humilhação? Uma dupla humilhação. Qual é a dupla humilhação de Jesus teologicamente que nós falamos? Primeiro, ele vem a esse mundo e se faz homem. Deus
Se fazer homem já é uma humilhação. Agora, como homem, se permitir ser preso, condenado e morto até a morte de cruz. É o que fala em Filipenses 2, versículo 6 e seguimentos. Não é? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, e achado na forma de homem, tomou a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra, toda língua confesse Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, é uma dupla humilhação. Ele vir a esse mundo, e nesse mundo tornar-se servo, e esse servo morrer morte de cruz. Pela Via Dolorosa canta isso, né? Não sei quem compôs, eu sei que Maria de Oliveira cantou, não sei se foi ela que também compôs, mas pela Via Dolorosa e um cântico lá do Prisma, um hino do Prisma antigo, diz que na estrada desse mundo seus pés já empoeirou. Né? Deus não precisava empoeirar seus pés na estrada desse mundo, mas ele faz expressando como nós devemos nos tratar uns aos outros, sofrendo dupla humilhação. E o que isso tem a ver com a sua e a minha vida? O que ser filho de Deus tem a ver com a dona de casa, com o transeunte, com o profissional? O que implica em nossa vida Jesus ser filho de Deus amado e único? Pode passar, por gentileza, prezada Fernanda. O que implica em nossa vida Jesus ser filho de Deus amado e único? Em primeiro lugar, pode passar. Jesus ser filho amado e único implica em que eu devo estar nele para ser aceito pelo Pai, tendo ganho acesso à sua presença. Nós não precisamos hoje que o sacerdote esteja orando por nós para sermos aceitos diante do Pai. Ele pode orar por nós, mas nós temos acesso direto à presença do Pai. Irmãos, isso é maravilhoso. Quantos aqui vieram à igreja hoje e trouxeram aí um sacrifício, trouxeram uma ovelhinha, trouxeram um pombinho? Trouxe um pombinho não, Tarso? Trouxe uma ovelhinha não, Rafael? Um pombinho? Não. Não. Gordura? Alguém trouxe? Gordura não a sua, por favor. Né? Quem sabe? Rafael já trouxe uma ovelha para o churrasco uma vez. Né? Nós não precisamos mais, irmãos. E trazendo, teríamos que deixá-la no altar, não entraríamos no lugar santo. Hoje nós temos acesso ao santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos preparou. Vamos dar um pulo lá em Hebreus capítulo 10. A gente canta tão lindamente esse cântico que a comunidade de Goiânia compôs lá atrás, em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20. Isso é um privilégio, diz o texto. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então há um novo caminho. O caminho não é mais o sacrifício de animais. O sumo sacerdote, ele chegava uma vez por ano. Você vê lá em Levítico 1,15 que ele tinha a unha do dedo mindinho tinha que ser grande e afiada, porque ele pegava aqui, chegava no propiciatório. O que é o propiciatório? A tampa da arca, que tem a arca da aliança, que tem a tampa. E aí ele pegava aqui na jugular do animal e puxava aqui a jugular. Aí essa jugular saía sangue. Sangrava. Espargia aquele sangue. Qual é a ideia? A tampa, o propiciatório, é Cristo. E aí o sangue tinha que estar sobre Cristo para que nós fôssemos aceitos diante da presença do Pai. Mas você e eu, e nenhum sacerdote podia entrar lá, só o sumo sacerdote. Para nós sermos aceitos diante da presença do Pai, por meio de Jesus Cristo. Porque senão o que aconteceria? Vamos lá em Samuel, 1 Samuel, dá um pulinho lá em 1 Samuel, por gentileza. Capítulo de número 6. 1 Samuel, capítulo de número 6. Versículo de número 19. Você lembra da batalha que aconteceu em Israel? Os filisteus invadiram e levaram a arca no capítulo 4. E a arca fica lá no capítulo 4, no capítulo 5, as situações extremamente interessantes, inusitadas, não é? Colocam a arca no templo de Dagon, e Dagon, ele aparece de cara no chão, no primeiro dia, não é? Levantam Dagon, no segundo dia ele aparece com a mão cortada e pé cortado, e com a cara no chão de novo. Aí eles olham e falam, é coincidência. Aí continuam com a arca.
E em todas as 5 cidades filisteias começa uma explosão de problemas de saúde, forte, grande lá. E aí fala, manda embora, devolve a arca do Senhor. Vão devolver a arca. Devolvem a arca e mandam essa arca num carro. E ela chega na cidade de Bet-Semes, a primeira cidade de fronteira de Israel com a Filístia. A arca chegou em Bet-Semes. O que os homens de Bet-Semes fazem com a arca? Tiram a tampa. Pega a tampa e levanta. Olha comigo 1 Samuel 6,19. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu porque o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Eles abrem a arca. Deus vai e fulmina a turma toda. Vai matando todo mundo. Por quê? Qual é a ideia? A tampa da arca, o propiciatório é Cristo. Ele não teve pecado. Aí, por causa do sangue dele, nós estamos cobertos diante de Deus. Então, se você tira Cristo que não tem pecado, quem abre a arca recebe o que merece, morte. É isso. Porque a única maneira de não sermos mortos pelos nossos pecados é Cristo. Por isso que os homens de Bet-Semes não entenderam que não era possível tirar o propiciatório, a tampa da arca. E aí tira. Tirar a tampa da arca para se aproximar diante de Deus é chegar diante de Deus sem Cristo. E ele disse lá em Mateus 11:27, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A única forma de nós estarmos no Pai, com o Pai, é estando no Filho. Há uma confusão muito grande de esforço humano, um humanismo muito grande, achando que nós fazemos qualquer coisa, o que vamos fazer, vamos ser agradáveis. Não, irmãos. Por mais que façamos, não vamos ser aceitos diante de Deus. A única maneira é pela fé em Cristo. A única maneira é entendendo que Cristo está aqui, olhando para Ele e reconhecendo o meu pecado, e estando nele, em Cristo. Aí sim eu poder achar acesso na presença do Pai. A única forma. É a única maneira de ele ser aceito. E algumas pessoas confundem justamente na ceia, em algumas localidades. Examine se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. A ideia de alguns eu vou me examinar, aí eu vou pedir o perdão interno, e vou procurar o irmão se eu estou em pecado, e vou pedir perdão a ele, e aí eu vou chegar diante de Deus. É ainda uma ideia de obra, uma ideia de esforço, porque muitos de nós não conseguem nem tomar esse ato. A ideia do examine-se o homem a si mesmo não é ver que um que está em pecado e outro está em pecado. A ideia é está Cristo. Examine-se o homem a si mesmo, é eu olhar diante de Cristo, e todos nós reconhecemos que sem Ele nada somos. Todos nós sem Ele nada somos. E dizer, Cristo, eu vou tomar essa ceia. Pai, eu vou tomar a ceia, mas eu reconheço que eu nada sou, então eu vou tomar em Cristo. E aí em Cristo. Todos nós reconhecemos que a única forma é estar em Cristo. Não um ou outro, todos nós. E aí, pastor, mas e se eu tenho um erro, se eu tenho pecado? Ora, se todos nós nos arrependemos das nossas iniquidades e pecados. Estar em Cristo e em Cristo participar da ceia do Senhor e em Cristo estar junto com Ele na ceia do Senhor. Não é? Nascemos para ser diferentes, mas lamentavelmente nós vivemos querendo ser iguais. E aí estar em Cristo gera diferença. Estar em Cristo nos faz diferente. Mas nós sofremos do problema do povo de Israel. Dá-nos um rei. Qual foi o argumento para dar-nos um rei? Porque todas as nações têm. Dá-nos um rei como tem todas as nações. 1 Samuel 8,5. Todo mundo tem rei, Senhor. Só a gente não tem rei. Dá-nos um rei como tem todas as nações. Todas as igrejas estão fechadas. Não vamos fechar também? Todo mundo não está fazendo culto. Não vamos fazer também? Todo mundo está com essa perspectiva. Vamos pensar assim também? Todo mundo está com lockdown. Vamos ficar também? Quem disse que você é igual a todo mundo? Pode falar quem está do seu lado. Meu nome não é todo mundo. É fulano de tal. Fala aí qual é o seu nome aí. Fale qual é o seu nome. Meu nome é Henrique. Qual é o seu nome? Seu nome não é todo mundo. Aí é um problema de Israel. Veja lá em Juízes, por gentileza. Eu coloquei 16, 19 ali, mas não tenho certeza se é o 16, 19. Olha o problema lá do Sansão. Juízes 16. E o Sansão sabia disso. Juízes, capítulo 16. Versículo 17. Juízes 16, 17.
Coloquei 19 ali, mas é 17. Juízes 16, 17. Dalila enchendo a paciência de Sansão, que ela gesa lá, atazanando o homem, e o homem está lá, menininho apaixonado, moço apaixonado. Aí o moço apaixonado, Deus fala para ele, guarda o segredo, moço. Vai vendo no versículo 17, aí não dá. Descobri-lhe todo o seu coração e disse para Dalila, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe, e se viesse a ser rapado, e saía de mim a minha força, me enfraqueceria e seria como todos os demais homens. Sansão nasceu para ser diferente. E aí ele se submete para ser igual. Você nasceu para ser diferente, irmão. Você é o diferente da família, diferente e não esquisito. Jesus nos chamou para ser diferentes e não esquisito. Tem crente que é esquisito, aí é se você quiser. Aí você foi chamado para ser diferente. Então Sansão foi chamado para ser diferente e vivia querendo ser igual. Israel foi chamado para ser diferente, vivia querendo ser igual. Êxodo capítulo 20, versículo 19, quando Deus chama Israel para ver aquele monte fumegando, traz Israel aos seus pés, o que acontece? Israel fala, olha, fala Moisés com Deus e depois Moisés fala conosco, mas a gente não vai falar direto, senão a gente vai morrer. Israel, Deus quer o tratamento direto e vocês querem instituir um sacerdote. E muitas vezes a gente faz isso. Você está lá com tua casa, teu quarto liberado para você orar o tempo que quiser, a hora que quiser. E nós vivemos querendo ir atrás de muletas. A oração do pastor é mais forte, a oração do apóstolo é mais forte, do bispo é mais forte. Aquela campanha, com a campanha eu vou conseguir. E nós ficamos nos parecendo como aquele paralítico há 38 anos do lado do tanque de Betesda. Irmãos, uma vida avivada só depende de nós, uma vida cheia do Espírito Santo só depende de nós. Nós podemos mergulhar nele. Nada nos impede de pegar essa tarde, essa noite hoje que tem, e reservarmos para oração, e reservarmos para a Escritura, e reservarmos para o mergulho com Deus. Nada impede você de ler a Escritura. É inconcebível que mais de 2, 3, 4 anos de vida cristã, nós não tenhamos lido a Bíblia toda. Nós precisamos conhecer, porque a palavra é alimento, a palavra que faz forte. A Bíblia diz em Tiago 5,17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, era igual. A gente super-heroíza personagens bíblicos, mas eles eram iguais. Elias era igual. A mesma coisa. Tinha que escovar os dentes quando acordava. Tinha que se alimentar. Tinha que tomar água. Era um homem sujeito às mesmas paixões. Mas foi trasladado, foi arrebatado, foi levado diante de Deus. Foi levado diante do Senhor no redemoinho. E nós, o que nós estamos fazendo com a realidade espiritual que nos cerca? Nós temos essa possibilidade. O que impede o Ricardo de ser o novo Elias para esse tempo? O que impede o Fernando de ser o novo Elias para esse tempo? A Elisângela de ser uma nova Débora para esse tempo? A Neuzeni de ser uma nova Ruth para esse tempo? O Renner de ser um novo Boaz desse tempo? Mateus de ser o novo Paulo desse tempo? Nada nos impede, irmãos. Nada. Agora, o que nos limita? Deus está disposto a dar de nós. A dar um pouco mais dele para nós. Dá um pulinho em João 16, 12. Qual foi o sentimento que veio ao coração de Jesus na quinta-feira, antes de morrer? João 16, 12. É um texto que me confronta com a minha miséria espiritual, quando eu leio, porque Jesus diz em João 16, 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João 16, 12. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quanta coisa Deus quer revelar a você e eu. Quanta coisa Deus quer nos trazer, mas nós temos limitado a revelação divina diretamente para nós, por meio da nossa mediocridade espiritual. Quando Ele está aqui diante de nós, sobre nós, Ele está dizendo, olha, eu ainda tenho muito a que ensinar, mas nós podemos suportar o que Ele fará, o que Ele realizará. Jesus olha, é quinta-feira, Ele sabe que vai morrer no dia seguinte, olha para os meninos e fala, eu tenho tanta coisa ainda para dizer, tanta coisa para falar, mas não tem como eu falar agora. Jesus era mestre, não era PhD e qualquer outra terminologia que queira colocar para ele em conhecimentos gerais. E ele diz, eu tenho tanta coisa para falar, mas não dá para falar agora. Por quê? Ele sabia que tinha uma estratificação de conhecimento, uma revelação de conhecimento.
Então, ser filho amado implica que eu devo estar nele para ser aceito pelo Pai, tendo acesso à sua presença. Não podemos ver o que está na arca, retirando a tampa da arca. Não podemos ver a glória de Deus sem o Filho. Precisamos ter o conhecimento do Filho de Deus. Segundo, Jesus ser filho amado e único implica em que eu, estando nele, precise de um robusto fortalecimento de caráter desenvolvido na escola do sofrimento. Se Jesus é filho amado e único, e eu estou nele, isso implica em um caráter robustecido, mas que é aprimorado na escola do sofrimento. Sofrimento é o espremedor que extrai o suco da essência do seu ser. É no sofrimento que vemos quem você é. É no sofrimento que você se revela melhor. E Hebreus capítulo 5 diz que ainda sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que deveria sofrer. Vamos dar um pulinho lá em Hebreus 5:8. Hebreus 5:8. Hebreus 5, versículo de número 8. Hebreus 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu. Ah, pai, por que eu estou sofrendo? Porque Deus gosta demais de você, irmão. Deus te ama. Pastor, mas quanto amor, hein? Quanto amor, por isso que você está sofrendo. Ainda que filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. O que Deus está fazendo é ensinando você e eu a amarmos mais Deus, amarmos mais o Senhor. Tem um decreto que chega e diz, não pode ir na igreja. Quem vai arrumar maneira de estar junto é quem ama a Deus, quem ama o Senhor, quem ama a igreja, quem ama estar junto com os irmãos. É isso que vai acontecer. Por meio do sofrimento, nós somos aprimorados na escola de Deus. Se você está sofrendo, é porque Deus ama um pouquinho mais você. Deus ama mais ainda você. Pode falar que quem está do teu lado, você está sofrendo porque Deus te ama, irmão. Deus te ama. Deus te ama. Deus está te espremendo, está moendo. Sabe aquele suco de acerola que fica só o bagaço? É você, o bagacinho de Deus. Né? Deus está te moendo. Terceiro, Jesus ser filho amado e único implica que, estando nele, você sofrerá tentações grandes e fortes, mas também poderá ter o privilégio de ouvir a voz do Pai. Então, o filho único e amado, o que ouviu? Ouviu a voz, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviu a voz do Pai. Mas esse filho foi tentado. Então, nós vamos ter grandes tentações. O texto bíblico vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas tentações do que nós. As mesmas situações do que nós. Irmãos, todas as situações vêm iguais, um sobre o outro. Tem alguma pequena leve variação. Por exemplo, pode ter aquele irmão glutão que olhe para aquela gordura da picanha e não sossegue enquanto não comer aquela gordura da picanha, né? Você está rindo, né, irmão glutão? Acho que você é irmão meio glutão. Se eu não conhecesse você tão fitness, eu diria que você é meio glutão por aquela gordura da picanha. Aquela gordura da picanha sobre mim não exerce poder nenhum. Eu gosto muito mais do alcatra do que da picanha, não é? Então aquela gordura não exerce poder nenhum sobre mim. Mas aquele pedaço de pizza, quando sai dali do meu vizinho, do Roberto, cheirando, aquilo ali para mim é quase um entorpecente. Aquele negócio ali é meio viciante, né? Deve, sei lá, se ele, eu não vou falar bobagem aqui não, mas aquilo ali, aquilo ali inebria. Aquele cheiro é bom, cheiro do café quando acaba de sair. Gente, que maravilha. Então, nós somos tentados. Cada um de nós é tentado. Agora, nós também vamos ter o privilégio de ouvir a voz do Pai. Mas que voz do Pai vem sobre você quando ele abre os céus? Ele abrindo os céus hoje. A voz vem, esse é meu filho obediente, é meu servo amado, essa é minha serva amada em quem me comprazo, a ele ouvir. Irmãos, nós devemos sempre estar em sintonia com o Pai, entendendo que as mesmas aflições que vieram sobre Jesus, sobre Elias, vieram sobre nós. Entendendo que naquele momento que propõe a corrupção para a gente no trabalho, aquele momento que propõe aquilo que é iníquo na nossa família, aquele momento que propõe uma série de inadequações para nós, temos que olhar e ir para os céus, dá uma olhada pela janela, olha para os céus e fala, Deus, o que o Senhor vai falar de mim agora? E lembrar que Ele está desejoso de olhar para nós e dizer, meu filho amado, parabéns a você que disse não a essa corrupção. Parabéns a você
que não se coadunou com essa situação. Parabéns a você que escolheu se prostrar diante da presença do Rei, da presença do Pai. A todo momento os céus estão sobre nós. E que voz é a voz que virá do céu diante de você nas situações que você enfrenta? Que voz é a voz do céu que vem sobre você quando você está no seu... Nunca lembro o que tem e o que não tem. É MSN e Messenger. Qual é o que existe e qual é o que parou? Messenger, é hoje. Não é? Que voz vem sobre você quando você abre o seu Messenger? Que voz vem sobre você quando você está vendo o seu Insta? Que voz vem sobre você quando você está respondendo os seus apps? Você se transforma nos seus apps? Ou você é a mesma pessoa? Que voz vem sobre você quando você está vendo o que você está vendo no Facebook? Eu não vou dizer que voz vem sobre você quando você está vendo Domingão no Faustão, porque você não vê, você não bota a mente de Cristo diante do Domingão no Faustão. Você não faz esse negócio, né? Você não faz, né? Você larga aquele negócio e você lê aquele livro que você prometeu. Quando você está no final de ano, você prostrou aqui no altar, você diz, Deus, esse ano eu vou ler pelo menos 12 livros eu vou ler. Você já está pelo menos, está pelo menos no terceiro livro esse ano, né? Então, que voz é a voz que vem sobre você quando você contempla aquilo que você contempla? Pois é, irmãos, a conclusão, chegamos de tudo isso, de Jesus quanto Filho, é que a todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder, é algo sobrenatural, de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Fazer o que nós fazemos hoje, por mais técnico que seja, em virtude de termos a possibilidade de utilização de um projetor, em virtude de termos um estudo sistematizado, por mais humano que pareça, envolve a nossa racionalidade da mente de Cristo. Cristo está em nosso meio. Se Ele não estiver em nós, se Ele não estiver em nosso meio, nós somos um bando de perdedores de tempo. Porque nós estamos aqui ouvindo um ensino religioso. E a proposta não é essa. A proposta é entendermos Cristo como Filho pode nos fazer sermos moldados mais ao caráter dele e à imagem e semelhança dele, como o Pai deseja. E dessa maneira sermos filhos obedientes e servos fiéis. Não interessa nenhum de nós perder tempo aqui domingo de manhã, domingo de noite, ou sermos um grupo de religiosos. Não interessa isso a nenhum de nós. Porque aquele que sonda corações, o juiz dos vivos e dos mortos, ele sabe naquele grande dia quem vai e quem não vai. Você vai estar ao lado daquela turma do Supremo. E naquele dia não vai adiantar carteirada do Supremo. Naquele dia, senhor Toffoli, naquele dia, senhor Gilmar Mendes, naquele dia, qualquer um, não adianta da carteirada. Se o coração deles não estiver em Cristo, e se as atitudes dele, pesadas na balança, forem achadas em falta, há um lugar que não é tão fresco quanto o céu, que está reservado para todo aquele que brincou de ser Deus em lugar de ser Deus. Alguns dizem, com todo respeito ao nosso querido Tarso do Direito e a todos os outros do Direito aqui presentes, Rafael, advogado, e a todos os do Direito. Alguns dizem que no meio judiciário há uma brincadeira que fala que alguns pensam que são deuses, mas juízes têm certeza, não é? Bem, a certeza deles vai cair por terra, de alguns desses, não são todos, porque tem juízes crentes e bons, e amados e queridos, mas há alguns juízes que naquele grande dia vão ter certeza que não são, se acharam em algum momento acima do Senhor. Nós só temos um Supremo, que se chama o Senhor de toda honra e de toda glória, né? Até o nome, às vezes, é meio soberbo, né? Supremo, né? Supremo. Já nos basta nosso STJ aqui, resolve tudo, né? Mas aquele Supremo lá não está com nada, nós cremos no Supremo, que é Senhor de toda honra, Senhor de toda glória. Amém, irmãos? Nós vamos ficando por aqui, são 9h15 aqui. Eu queria saber se pastor Eliezer ou pastor Nelson tem alguma consideração, alguma palavra final a nos trazer. Fiquem à vontade neste momento para nós caminharmos para a nossa oração. Deixa o pastor Nelson hoje vai estar orando. Pastor, assume aí. Somente agradecer mais uma vez a excelente aula e dizer que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Perfeito. Pastor Eliezer, o senhor...
Perfeito. Pois não, pode falar. Pode falar. Não, é o que eu ia dizer, que o senhor também pode ou orar ou escalar alguém também para a nossa oração de fechamento da nossa Universidade da Bíblia. Pastor, eu quero, então, mais uma vez, agradecer, que Deus possa estar abençoando o irmão pela essa oportunidade que concede à Igreja de Laranjeiras para estar com vocês. Então, que Deus possa estar abençoando a sua igreja por conceder-nos esse grande oportunidade. Muito obrigado, não temos palavras para agradecer, porque somos sempre muitos abençoados. Então, Deus te abençoe muito. Pediu, sempre eu escalo aí um aluno, um ex-aluno seu, não sei se era aluno nota 10 ou o Carlos. O Carlos eu ficava devendo ponto para ele, o Carlos era nota 11. Oi? Tá online, não? Acho que não está online. Vamos orar. Pai Santo, Deus poderoso, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Como disse a tua serva no início, ó Deus, ela agradeceu pela chuva que cai, Senhor Deus, na cidade. Sabemos, Senhor Deus, do teu cuidado, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos acesso à verdadeira arca, Deus, à tua presença, através, Senhor Deus, dessa tampa do propiciatório que é Jesus Cristo. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a entendermos que não chegaremos ao Pai se não for Filho, ó Deus. Nos ajuda, Deus, a te honrar, a te glorificar, a te exaltar, ó Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado a Deus pelo ministério de Jesus, que continua vivo em nossos corações, o ministério da reconciliação. Ele é o nosso advogado, então nós queremos nos sujeitar ao nosso advogado, saber as orientações do nosso advogado. Muito obrigado, Pai, por essa grande oportunidade. Abençoa o pastor Henrique, a Sara, sua esposa, a sua família, suas filhas. Abençoe a igreja de Rondonópolis, ó Deus. Abençoe toda a equipe, ó Deus, técnica que tem ajudado, abençoado os teus servos. Esse ministério de louvor abençoado, ó Deus. Eu te louvo, ó Deus, pela vida dos teus servos. E abençoa, ó Deus, a cidade, ó Deus. Em nome de Jesus, venha repreender, Senhor Deus, todo o mal. Venha repreender toda doença, toda enfermidade, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos, Senhor Deus, que há poder na oração. E a tua igreja, Deus, está orando, ó Pai, não só por Rondonópolis, mas pelo Rio de Janeiro, por São Paulo e todo o Brasil e todo o mundo, ó Pai. Então nós te pedimos, como igreja tua, Deus, repreenda o anjo da morte, repreenda, Deus, a peste perniciosa, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, por essa noite, por esse dia, Senhor Deus, pelo culto agora da manhã, o culto da noite. Te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço, pastor Eliezer, um abraço, Laranjeiras, um abraço, irmão. Muito bom estar com você. Pastor Henrique, eu vou tirar uma foto aqui